Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esta é uma série especial, você já sabe, Tempo de Comunicar Melhor. E no Tempo de Comunicar Melhor, eu estou trazendo aqui todos os meus amigos, especialistas em comunicação, especialistas em falar com o público urbano, especialistas em mostrar para o mundo a força do agronegócio. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui comigo o Rodrigo Capella, que é um jornalista formado lá em 2004, ou seja, ele já aqui, novinho, gente, criança, mas pensa num cara bom de serviço, é ele. Rodrigo Capella, obrigado pela sua presença. Meu amigo Calão, que satisfação, você que é referência aí no nosso agronegócio. É com imensa alegria que eu estou aqui para a gente conversar aí sobre comunicação e marketing no agronegócio, um tema que a gente gosta demais, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço sua presença aqui, olha. Mas vamos, aqui eu sempre gosto de situar o povo. Quero saber o seguinte, fala um pouquinho de você aí, como é que um paulistano decidiu vir para o mundo do agronegócio? Você escolheu ou você caiu de paraquedas nesse negócio? Como é que é? Eu fui escolhido, meu amigo, mais ou menos assim, porque tudo começou por acaso, né? Aí eu tava procurando trabalho, oportunidade, e surgiu uma oportunidade numa agência de publicidade aqui de São Paulo. E aí eu falei, bacana, não sabia nada do que era agronegócio. E aí eu comecei a trabalhar na agência. E lá tinha uma conta de trator, de silo-bolsa e de pulverizador. Eu não sabia nada de questões relacionadas a silo-bolsa e silo tradicional. E aí, aos poucos, eu fui começar a aprender. Conversei muito com cooperativas, produtores rurais, empresas de agronegócio e fui me apaixonando. E foi dessa forma que começou, meu amigo. Do nada, eu fui introduzido, apresentado ao agronegócio e aí me apaixonei, me encantei e de lá para cá, viva o agronegócio! Pois é, e já que o nosso tema aqui é comunicar melhor, né? Tempo de comunicar melhor, eu queria te perguntar logo de uma vez o seguinte: você acha que o agro se comunica bem? Infelizmente não, meu amigo. O agro ele teria que se comunicar melhor, né? O agro ele se comunica bem para o produtor rural. Então a comunicação flui de uma maneira natural, de uma maneira sólida dentro do ecossistema do agronegócio, né? Formado por cooperativas, produtores rurais, agricultura familiar, empresas de agronegócio, né? Entre outros atuantes. Mas quando a gente sai desse ecossistema do agronegócio e quando o agro quer se comunicar com a sociedade, o agro precisa se comunicar melhor. Por quê? Porque o agro, ele preserva o meio ambiente, mas a gente não vê uma comunicação muito eficaz em relação a isso. A gente precisa ter uma comunicação mais clara e concisa e eficaz com a sociedade. E, meu amigo, isso me preocupa demais. Por quê? O agro, ele é fundamental. Se não fosse o agro, a gente não estaria conversando aqui agora. Se não fosse o agro, muitas coisas não existiriam. Se não fosse o agro, a sociedade não seria como ela é hoje. Mas, infelizmente, a sociedade muitas vezes não consegue enxergar isso. Então, cabe ao agro se comunicar melhor em relação à sociedade. Escuta, vamos fazer a nossa meia-culpa aqui. Afinal de contas, nós somos comunicadores e se a gente acha que a comunicação está ruim, é sinal que nosso trabalho também está mais ou menos, né? Então é o seguinte: eu sempre digo que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende do que a gente fala, né? Então, esse aspecto vale aí uma reflexão sobre o tema, né, Capela? Com certeza, meu amigo, com certeza. É aquela fase do transmissor e do receptor, né? Se a comunicação ela é transmitida de uma forma clara e eficaz, o outro lado compreende. Mas
a gente tem um porém. O agronegócio ele é muito complexo. O agronegócio ele tem diversos segmentos, ele tem diversas etapas, diversas fases, diversos atuantes, e comunicar o agronegócio não é algo tão simples. É algo que vai demandar um grande tempo, uma grande estratégia de comunicação e de marketing. Eu acredito que o agro ele está se comunicando cada vez melhor, mas sim, precisa melhorar, precisa aprimorar. Infelizmente, em relação à sociedade, o agro ainda se comunica mal, mas está melhorando, né? O que acontece é que, infelizmente, no agronegócio, né, muitos produtores rurais, muitas empresas de agronegócio querem despertar o desejo pela compra de um produto sem passar por etapas, né? E quando você rompe etapas, a comunicação não se torna precisa e eficaz, né? E dentro de uma estrutura de comunicação e de marketing no agronegócio, primeiro é a questão da visibilidade, que é a exposição, é você começar a aparecer, é você abrir a janela e começar a mostrar seus diferenciais com dicas, orientações. Depois da visibilidade, que está associada à exposição, tem a questão da credibilidade. E aí é a reputação, né? Aí você começa a divulgar informações relacionadas à reputação, depois você desperta o interesse para lá na frente chegar no desejo. Se a gente rompe etapas, a gente não desperta o desejo de uma forma eficaz. É como uma engrenagem. Marketing é uma engrenagem. Cada etapa complementa a etapa anterior. Se a gente não consegue seguir essa engrenagem, a comunicação ela é rompida e ela não fica eficaz. Infelizmente, no nosso segmento, muitas empresas de agronegócio ainda não enxergam o marketing como uma ação em etapas. Muitos produtores, infelizmente, ainda não enxergam. A partir do momento que mais pessoas, empresas começarem a enxergar o marketing e a comunicação como uma ação em etapas, melhor a gente vai se comunicar com a sociedade. E aí o agro com certeza vai se fortalecer. Ô, Capela, você está trazendo aqui, o Capela eu não falei, mas o Capela recentemente lançou um livro aí de maneira digital, eu recebi um exemplar aqui, quero agradecer, e o livro fala de como inovar no agronegócio, nessa linha o livro. E muitas das dicas que ele traz, ele já acabou de falar aqui nesse tom professoral dele, né? Então, vocês estão falando assim, olha, o Capela tem café no bule, né, Capela? E deixa eu te falar, eu estava olhando aqui no seu livro, você recentemente, eu não sei quando, até eu quero que você fale sobre isso, você esteve lá em Portugal, e acho que deve ter aprendido bastante. Quando eu era diretor da Associação Brasileira, a primeira vez que eu fui diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, da nossa querida BMRA, que tem a honra de ser diretor agora na gestão do nosso amigo Jorge Espanha. Mas lá atrás eu conheci um pessoal em Portugal, um pessoal da área de marketing, e nós conversando aqui no Brasil, falamos do trabalho da BMRA, e eles ficaram super encantados e decidiram fundar a Associação Portuguesa de Marketing Rural e Agronegócio, e nós fomos participar disso lá atrás, 2011, mais ou menos, eu acredito que foi por aí. E aí me perguntaram um dia, falaram, como é que vai, o que o agronegócio brasileiro tem para aprender em Portugal? Eu falei, tem tudo para aprender, né? Porque os caras lá fazem um negócio, vinho do Porto, num lugar desse tamanho, nós temos essa imensidão aqui, e os caras vendem valor agregado. Então, vamos lá aprender sobre valor agregado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua viagem, e se o seu sentimento é mais ou menos parecido com esse que eu trago aqui, e até porque me chamou a atenção a capa do seu livro, tá uma cena lá de Portugal, né? Exatamente, meu amigo, exatamente. Foi incrível, foi uma experiência sensacional ter ido para Portugal, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas cooperativas
como a cooperativa D'Origem, que fica lá na região do Douro, e eles fabricam azeite, suco de uva e vinho, né? Eles se organizam de uma forma muito interessante e o marketing está inserido nos detalhes, né? Eu lembro que eles têm uma sacola lá com dizeres relacionados a vinho, a experiência, a momentos especiais, o rótulo muito bem escolhido também, é tudo no detalhe. E quando o marketing é feito no detalhe, ele se torna especial, ele se torna mais atraente, é mais fácil a gente despertar o interesse e o desejo. Também, em Portugal, eu tive a oportunidade de ir em supermercado, né? E eu adoro muito entrar em supermercado. E lá, no segmento FLV, por exemplo, é bem interessante. Eu encontrei embalagens, né? De diversos produtos. E aí, essas embalagens, meu amigo, elas tinham uns furos que serviam para duas situações. A primeira é se você quisesse sentir o aroma do produto. E a segunda era para você acondicionar melhor aí no refrigerador. Então, mais uma vez, a questão do detalhe. E quando você fala valor agregado, concordo muito contigo. O valor agregado está associado ao detalhe. E isso os portugueses fazem muito bem. Aliás, essa história do pessoal... Eu participei aqui no Brasil no ano passado, do PMA, que é uma feira grande, eu acho que a gente até se encontrou lá. A impressão que eu tenho é o seguinte: o pessoal de folhas, verduras, de legumes, verduras, né? Esse pessoal, flores, esse pessoal está muito próximo, é uma cadeia muito mais próxima do consumidor, né? Então, é um pessoal que entende, que trabalha mais o marketing de uma maneira mais efetiva, o marketing e a comunicação em si, né? Exatamente. Esse segmento, ele gera muitas marcas, né? Ele sabe que é importante você ter uma conexão e uma sinergia com o consumidor final, né? Esses são pilares fortes do marketing do agronegócio. E para você ter uma sinergia e uma conexão, um dos fatores é você criar marcas, né? O segmento FLV criou muitas marcas. A gente tem diversas frutas, verduras, legumes que têm marcas próprias. E quando a gente cria a marca própria, a gente tem uma melhor possibilidade de inserção no varejo, né? E isso é sensacional. Outros segmentos estão começando aí a descobrir e a investir cada vez mais em marcas e em ações específicas, né? O FLV, por exemplo, ele investe demais em ações no varejo, né? Ações de degustação, exposição, diversas outras interações, né? Contemplando um marketing dinâmico, interativo e eficaz. Então, sim, o FLV é um grande exemplo do nosso agronegócio, meu amigo. O marketing e a comunicação, eles precisam, na verdade, serem cada vez mais verdadeiros, né? E toda vez que você tem o marketing e a comunicação de forma verdadeira, você consegue ganhar um cantinho no coração das pessoas. Isso eu acho que vale para todo mundo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo: quando eu recebo visitas aqui, um dia você está convidado a vir aqui na sede do Grupo Public aqui em Porangaba, que fica numa fazenda. E quando eu faço... aceito, meu amigo. Pois é. E eu faço questão de buscar a pessoa na beira do asfalto e saio da beira do asfalto e, de repente, eu paro e olho e falo assim: tá vendo essa escolinha rural? Foi aqui que eu estudei, da primeira à quarta série. Aí, um pouquinho mais à frente, eu paro. Tá vendo essa igrejinha? Foi o terreno que o meu avô doou para construir a igreja, e aquela casa ali de baixo é a casa que foi do meu avô. E depois paro na outra avó e falo: aqui foi meu avô paterno. Depois entro na casa do meu pai e falo: tá vendo aqui? Aqui é a casa do meu pai, esse chão aqui, essa calçada, eu nasci aqui. Eu acho que isso é o que está na moda se falar, né? Você tem uma storytelling, uma boa história para contar, né? E esse negócio do storytelling está na crista da onda, né, Capela? Com certeza, meu amigo.
E se você me permite, aqui eu quero contar um exemplo que eu vi recentemente, acessando as redes sociais, né? Um exemplo muito bacana, né? Um container, ele foi caindo, né? Ele foi pendurado por balão e ele foi caindo e caiu na estrada. De dentro desse container saiu um trator. E quando eu olhei isso, eu falei, opa, um trator saindo de um container. Aí começou a correr um piloto. Foi o piloto até o trator. Pegou e começou a dirigir esse trator na estrada. Aí eu falei, nossa, tá fazendo um paralelo com aqueles filmes de carro que mostram estradas bonitas, legal. Aí esse piloto foi conduzindo o trator e parou na frente de uma casa. Tinha uma família já esperando. O piloto do trator entregou a chave para essa família de produtores rurais. É a entrega da chave, o simbolismo, é a entrega da chave da casa, de um apartamento, é a importância da entrega da chave de um trator. E entregou. Isso me conquistou. Se eu precisasse de um trator, eu compraria na hora, meu amigo. Me despertou o desejo. É isso que você está falando. Esse é um exemplo bem bacana de uma empresa de trator que utilizou a técnica de storytelling para despertar o desejo. Maravilha. Querido, olha, nós estamos chegando já, o programa está terminando, a gente podia passar o resto da tarde, do dia aqui, falando de marketing. Eu queria parabenizar você. Fala um pouquinho aí do seu livro, qual foi a inspiração que te levou. Me fala se esse é o primeiro, segundo, terceiro, 20º, 10º. Escuta, me fala um pouquinho aí do que tem do que nós deixamos de contar aí desse livro e como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a ele. Ah, legal, meu amigo. Eu lancei o meu primeiro livro com 16 anos. Foi um romance policial. E aí, dos 16 anos para cá, eu comecei a tomar muito gosto por lançar livro, cada vez mais gosto pela escrita. E aí eu lancei outros romances policiais. Eu lancei até um livro para cachorro, meu amigo. Olha só. Exatamente. Lancei contos, prosas, poesia. Lancei livro de poesia, adoro poesia também. E aí, de lá para cá, eu comecei a lançar livros sobre comunicação e marketing e livros sobre agronegócio. Então, o livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas já é o meu segundo livro com foco em agronegócio, mas não é o segundo com foco em comunicação e marketing. Eu já lancei outros anteriores, né? Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas é um livro que tem 90 páginas, é indicado para cooperativas, produtores rurais, empresas de agronegócio, associações e para quem quer aí ter mais dicas e orientações aí com relação ao agronegócio. O livro está explosivo, meu amigo, cheio de dicas aí e orientações, dividido em duas partes: preparação, com dicas de marketing e reputação, e ação, com dicas de marketing digital, comércio, inovação e diversos outros aspectos, meu amigo. Querido, show de bola! Quem quiser encontrar o Capela já sabe, o Capela está em todas as redes sociais, é só botar Capela. O homem tem 30 mil seguidores no LinkedIn, tem 10 mil seguidores no Instagram, ele é o cara. O Capela, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, meu amigo. Foi uma grande honra, uma enorme alegria conversar com você, que é uma grande inspiração e uma grande referência aí do nosso agronegócio, meu amigo. Bom demais e, novamente, obrigado pela oportunidade e obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo sensacional. Obrigado, meu amigo. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, desta vez na série Tempo de Comunicar Melhor, e eu falei aqui com o Rodrigo Capela. Vocês podem achar o Rodrigo em todas as redes aí. Forte abraço. Se você gostou desse vídeo, a hora é agora, gente. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, né, pessoal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vejo vocês
no nosso próximo vídeo. Fui! Valeu, Capela!